sexualidade, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, homossexual, bissexual, heterossexual. Gente, essa juventude inventa muita coisa. Calma, 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 que a juventude não tá inventando nada. Isso nada mais são do que formas das pessoas expressarem a sua sexualidade. Então, esse vídeo é exatamente para vocês entenderem, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram, já falaram ou já pensaram em alguns desses termos, e a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não use esses termos de forma errada e ofenda as pessoas à nossa volta, certo? Bora pro vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouco sobre a importância de entender a diferença entre gênero, orientação sexual e sexo biológico. A gente acha que são três coisas iguais, quando na verdade são três coisas totalmente diferentes. E é importante que a gente entenda para que a gente não ofenda as pessoas ao nosso redor e principalmente que a gente não seja e esteja repercutindo nenhum discurso de ódio contra essas pessoas. Certo? Então, gente, antes da gente adentrar esse universo que é a identidade de gênero e as formas como as pessoas podem expressar suas sexualidades, é importante que a gente entenda o que é gênero. Eu, um garoto curioso, fui lá no Google e coloquei assim: Google, o que é gênero? E aí o Google me deu a seguinte resposta: gênero nada mais é do que um conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que estão ligados por alguma similaridade. É importante entender que os papéis de gênero, eles são construídos pela nossa sociedade. Quem nunca ouviu aquelas frases: ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina? Durante muito tempo, o nosso patriarcado, ele vem fazendo com que isso seja verdade. Quando a gente sabe que hoje em dia a sociedade ela tem evoluído e os papéis de gênero, eles têm estado cada vez mais evidentes na nossa sociedade. O que acontece é que desde que a gente é um pequeno embrião, colocam a gente dentro de pequenas caixas. E essas caixas têm escrito assim em cima delas. A caixa do menino tem: meninos vão vestir azul e vão brincar de bola pelo resto da vida. Da caixa das meninas tem: meninas vão vestir rosas, usar vestidos e gostar de limpar a casa. Quando a gente sabe que isso não é verdade, e quando a gente transcende essas caixinhas, quando a gente sai dessas caixinhas, que a gente viola essas regras sociais, onde dizem que o gênero são essas coisas estritas e que existem coisas específicas para homens e para mulheres, nós vamos contra o que a sociedade vem pregando durante muitos e muitos anos. Então é importante a gente lembrar que não existe e na verdade nunca existiu. O que aconteceram foram processos históricos nos quais homens e mulheres se dividiram em atividades específicas para melhorar a sua forma de vida, como nas comunidades indígenas, na Grécia Antiga, esse tipo de coisa. Contar e dizer: ah, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, já não é uma coisa tão legal de se dizer. Então, vamos ficar atentos, tá certo? Quando a gente aceita que só existe dois tipos de gêneros, homens e mulheres, a gente está excluindo uma grande parte da sociedade que muitas vezes não se identificam com esses papéis. Então a gente tem que entender que o gênero, ele é uma coisa muito mais fluida e muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Então, tendo entendido isso, é importante a gente cultivar uma pequena palavra chamada respeito. O respeito ao próximo é sempre muito importante. Não é porque você não entende que você tem o direito de desrespeitar. A gente sempre deve pregar o respeito para que a gente receba respeito em retorno, né? A gente dá para poder receber. Então, vamos respeitar, independente de orientação sexual, independente de gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, afins. O importante é que todo mundo viva bem e viva em sociedade sem fazer mal a ninguém. O que muitas vezes as pessoas acreditam é que o sexo biológico, esse é o primeiro termo que a gente precisa entender, é a mesma coisa de que gênero, sendo que na verdade são duas coisas totalmente diferentes. O sexo biológico, a gente vai entender um pouquinho de cada um deles. O sexo biológico nada mais é do que o sexo que é designado durante nosso desenvolvimento, enquanto a gente é um bebezinho, com o que a gente nasce, é o que está lá nas nossas informações, no nosso DNA, esse tipo de coisa. Ou seja, XY, XX. Então, gente, o gênero, como eu já citei algumas coisas, ele transcende essas barreiras sociais e essas barreiras culturais, tá certo? Então, o que é importante a gente entender? Muitas pessoas acreditam que a identidade de gênero deve ser obrigatoriamente igual ao sexo biológico daquela pessoa.
Christian, sexo biológico e identidade de gênero, o que você quer dizer com isso? Calma que eu vou explicar. O sexo biológico é aquele que é determinado pelos nossos genes, pelo nosso DNA. É ele com que vai fazer com que a gente tenha a formação da nossa genitália, esse tipo de coisa. Enquanto a identidade de gênero, ela é uma coisa mais profunda. Mas primeiro eu quero me atentar um pouco ao sexo biológico. O sexo biológico não necessariamente tem que ser a identidade de gênero daquele ser, certo? Christian, mas se uma pessoa nasce XY, ela é homem, porque ela vai ter uma genitália masculina. Só que existe uma gama de disfunções cromossômicas que são as responsáveis, pelo que a gente conhece, de distúrbios do desenvolvimento sexual, onde algumas pessoas nascem tanto com a genitália masculina quanto com a genitália feminina. Essas pessoas são denominadas intersex, certo? Antigamente elas eram denominadas de hermafroditas, mas esse é um termo ofensivo que não deve mais ser usado. Então a pessoa que apresenta ou um triplo X ou um XXY, que apresentam esses distúrbios do desenvolvimento sexual, elas são denominadas de intersex. Então a gente agora já entendeu o que é o sexo biológico, já entendeu de onde ele vem e por que dele vem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a identidade de gênero em si, que eu acho que é uma das coisas que mais confundem as pessoas, além de orientação sexual. O gênero, além dele transcender todas essas barreiras sociais, ele vai representar a forma como a pessoa se entende enquanto indivíduo. Ou seja, eu, Christian, me entendo como um indivíduo do sexo masculino, do gênero masculino. Mas não necessariamente todas as pessoas precisam se identificar com o sexo biológico. Isso é uma coisa que também acontece, isso é uma coisa que a gente precisa respeitar essa diversidade, ok? Então, ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais, do pó viemos, ao pó retornaremos. Então é importante a gente entender que o mundo é diverso e que nós estamos aptos a passar por essa diversidade e que a gente vai conviver em algum momento da nossa vida com pessoas que são diferentes da gente, tá certo? Até mesmo dentro da nossa própria casa a gente convive com isso. Mas a identidade de gênero, ela vai ser como o ser se entende enquanto pessoa. Da identidade de gênero, enquanto o ser se entende. Eu sou homem, eu sou mulher, eu não sou nem homem e nem mulher. Eu sou algo a mais. Existe essa possibilidade também, tá certo, galera? Não necessariamente a pessoa precisa ser homem ou mulher. Existem outras possibilidades de gênero. Mas eu vou me ater a homens e mulheres, porque como é o primeiro vídeo falando sobre esse assunto, eu acho que fica melhor pra vocês entenderem essas ideias de gênero, tá certo? Então, saibam que existem outras formas de gênero, existem outras formas de expressar o seu gênero, a sua identidade de gênero, a forma como você vive. E aí a gente vem a uma outra denominação que é muito importante. É o que a gente chama de expressão de gênero. A expressão de gênero nada mais é do que a forma como eu vou me apresentar ao mundo. Ou seja, a identidade de gênero é como eu me entendo no mundo. A expressão de gênero é como eu me mostro ao mundo. São duas coisas diferentes, certo? Eu posso ter uma identidade de gênero feminina, mas me apresentar ao mundo com expressões de gêneros que a sociedade dizem que são masculinas. Como a gente sabe que existem muitas mulheres trans que acabam tendo que viver uma vida masculinizada, de certa forma, por conta do preconceito da nossa sociedade, não podendo ser quem realmente elas são. Identidade de gênero, como eu me entendo. Expressão de gênero, como eu me apresento ao mundo. São duas coisas diferentes que também é importante a gente entender. Uma coisa muito importante também é que a expressão de gênero, ela não necessariamente precisa ser igual à nossa identidade de gênero. E eu até critico essa coisa de que, isso é roupa de homem, isso é roupa de mulher. Porque, gente, estamos no século XXI, em pleno 2020, eu acho que já não existe mais essa coisa toda, já não era pra existir mais essa coisa toda de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. E sim, isso é coisa de ser humano, cada um se veste da forma como achar mais adequada ao seu estilo. Mas o ponto que mais gera discussão, que mais gera dúvidas, que mais gera problemática é a orientação sexual. Eu falo isso porque eu sempre costumo fazer capacitações dentro da minha universidade falando sobre isso, e é onde a gente mais tem dúvidas sobre a orientação sexual. Primeiramente, a orientação sexual, ela não tem nada a ver com gênero, nem com sexo biológico e nem com a identidade de gênero da pessoa. A orientação sexual nada mais é do que
a pessoa sente atração, ou seja, de quem eu gosto, do que eu gosto, do que eu quero ter ao meu lado. Então, assim, vamos começar os exemplos para ficar mais claro. Se eu sou um rapaz que gosto de garotas, eu sou heterossexual. Se eu sou uma menina que gosta de meninos, eu sou heterossexual. Ou seja, uma pessoa que gosta do gênero diferente se denomina heterossexual. Porém, se existe uma moça que gosta de moças, ela é homossexual, assim como um rapaz que gosta de rapazes é homossexual. Eles são homossexuais e a mulher geralmente recebe a denominação lésbica e o homem a denominação gay. Então, existe essa possibilidade de viver. Ah, Christian, mas eu soube que a minha vizinha, a filha da minha vizinha, ela gosta tanto de homem quanto de mulher. Ela é muito indecisa, né? Não. Existe uma coisa que se chama bissexualidade. A bissexualidade não é uma confusão, não é um pré-estágio antes de você assumir a sua homossexualidade. A bissexualidade é uma forma de você expressar a sua orientação sexual, não sendo necessariamente você precisando gostar de um único sexo, de um único gênero. Ou seja, na bissexualidade, a pessoa tanto pode gostar de homens quanto de mulheres. Mas, Christian, tu falou sobre muitas denominações e tem uma que eu tenho muita dúvida de entender. Se eu nasci com sexo biológico, né, o sexo que a gente já falou no início do vídeo, se o meu sexo biológico é feminino, mas eu não me entendo, a minha identidade de gênero não é uma identidade de gênero feminina, a minha identidade de gênero é uma identidade de gênero masculina. Eu me entendo enquanto homem e eu me expresso para a sociedade enquanto homem. O que é que faz de mim? O que é que eu sou? Isso nada mais é do que a transexualidade. A transexualidade nada mais é do que a sua identidade de gênero não ser compatível, não ser igual ao seu sexo biológico, tá certo? Não é nada de anormal, não é uma doença. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde retirou da sua lista de doenças patológicas. Então, não existe essa ideia de cura, porque não estamos falando de doença. Estamos falando de formas a qual você pode expressar a sua sexualidade. Mas, Christian, se eu sou... No seu caso, você é um menino. Ok, sou um menino. Você se entende como menino? Sim, eu me entendo como menino. Você se expressa como menino? Sim, eu me expresso como menino. Então, a sua identidade de gênero, a sua expressão de gênero, elas concordam com o seu sexo biológico. O que é que isso faz de você? Isso faz de mim uma pessoa cisgênero. Ou seja, enquanto o transgênero, ele não é transgênico, tá, gente? Transgênico é de alimentos que são modificados em laboratório. Transgênero são pessoas, né, como eu já expliquei, que a identidade de gênero não confirmam o sexo biológico. Enquanto os cisgêneros, eles reforçam a ideia do seu sexo biológico. Então, se eu nasci com a genitália masculina, me identifico como homem, me expresso como homem, eu sou uma pessoa cisgênero. Enquanto a pessoa transgênero, ela é a pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, tá certo? Mas aí veio o grande problema, a grande questão, que muitas pessoas têm dúvidas e que acabam fazendo comentários de cunho preconceituoso, muitas vezes por não terem essa instrução. Então, vamos sentar aqui e vamos entender direitinho. Se uma pessoa nasceu com a genitália masculina, mas ela não se identificou com a genitália masculina, ela se identificou enquanto mulher, ela é uma mulher trans, mas não necessariamente ela precisa gostar de homens, tá certo? Orientação sexual e identidade de gênero são coisas distintas. Eu posso ser homem e gostar de homem, como eu posso ser mulher e gostar de mulher e de homens, como eu posso ser uma mulher trans e gostar de mulheres. Isso me torna uma mulher trans lésbica, porque a identidade de gênero, ela vai muito além dos papéis de orientação sexual. Eles são coisas totalmente diferentes, coisas totalmente distintas, que a gente precisa, às vezes, dar um nó na cabeça, mas a gente consegue entender com um pouquinho de prática. Então vamos lá, mais um exemplo. Se você nasceu com uma genitália feminina, porém você não se entende enquanto mulher, você se entende enquanto homem, mas no decorrer da sua vida você percebe que você gosta de mulheres. Isso faz de você um
uma pessoa homossexual, uma pessoa lésbica? Não. Essa é a grande chave, é o grande X da questão. A partir do momento que eu me identifico enquanto homem ou enquanto mulher, a minha orientação sexual é baseada naquilo com que eu sou, com aquilo que eu me entendo. Então, se eu sou homem, sou um homem trans, eu nasci com a genitália feminina, mas não me identifico com a genitália feminina. Sou um homem trans. Então, eu gosto de mulheres. Eu não vou ser uma mulher lésbica pelo simples fato de eu ter uma vagina. Não, pelo contrário. Se eu me identifico enquanto homem, isso me torna um homem trans heterossexual. Porque eu gosto de uma pessoa que tem um gênero diferente do meu. Tá certo? Mas, Christian, e se a pessoa que nasceu, né, o exemplo desse homem trans que você tá falando, se ele gostar de homens, isso não faz dele heterossexual porque ele meio que tem uma vagina. Então, ele nasceu com a genitália feminina, então ele gosta de homens. Calma, gente, não é assim. É como eu já falei. Se você se entende enquanto homem, a partir de agora você é homem. Você sempre foi homem, você nunca deixou de ser homem. Não vai ser a genitália que vai fazer com que você deixe de ser homem. Então, se você é um homem trans que gosta de homens, você não é heterossexual porque você tem uma genitália feminina. Você é um homem trans gay, um homem trans homossexual. Porque a sua identidade de gênero é quem vai dizer o que você é. Tá certo? Se você se entende enquanto homem, se você se entende enquanto mulher, se você se entende enquanto gênero fluido, mas isso é coisa para outros vídeos, porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar com a cabecinha faiscando. Mas pra gente finalizar e entender perfeitamente isso, eu vou colocar aqui do lado, os meus amiguinhos da edição vão colocar aqui do lado, o bonequinho do gênero, tá certo? Esse bonequinho, ele explica tudo que eu falei pra vocês até agora, só que de uma forma mais dinâmica. Percebam que o que tá na cabecinha dele é a identidade de gênero, é como ele se entende, é quem ele é. O que tá no coraçãozinho dele é por quem ele sente atração, é de quem ele gosta, então é a orientação sexual. Percebam que o que está apontando na sua região, onde estaria sua genitália, simboliza o sexo biológico. E toda a sua pele significa a sua expressão de gênero, ou seja, a forma como você se expressa pro mundo. Tá certo, gente? Então, é muito importante esse bonequinho, ele é super ilustrativo para tudo que eu falei e ele é super importante que a gente entenda. Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o seu joinha. Se você quiser mais vídeos falando sobre esse tipo de tema, sobre sexualidade, sobre gênero, comenta aí embaixo também. Compartilha pros amigos, porque é um tema muito importante de se entender. E é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.